Bem, galera, eu sou o professor Enori Carelli e nesse vídeo nós vamos falar sobre equações diferenciais lineares. Vamos especificamente falar sobre as equações diferenciais de primeira ordem. E uma equação diferencial é dita de primeira ordem sempre que seus termos em y e y' estão elevados na potência 1. A forma geral de uma equação linear de ordem n é escrita como está aqui. Tem uma função de x que vamos chamar de a0 de x, vezes a derivada de ordem n de y em relação a x, mais a1 de x, vezes a derivada n menos 1 de y em relação a x, até chegar ao último termo, em que nós temos o an, que é uma função de x, vezes o y, igual a f de x, que é uma função de x. E o a e i de x, então, são equações que dependem do valor de x. Toda equação diferencial que está escrito nesse formato é denominada equação diferencial linear de ordem n. Vejamos alguns exemplos. Vamos olhar aqui para as derivadas. Então, nós temos a derivada de mais alto grau de y em relação a x, é a derivada de ordem 3. Esta derivada aqui, que é de mais alto grau, ela vai determinar a ordem da equação diferencial. Aí nós temos então a função 1 menos x na terceira, que faz o papel do a0 de x. Depois o 2x², que faz o papel do a1 de x. Daí a segunda derivada de y em relação a x. Mais 1, que faz o papel do a1, ou melhor, do a2, vezes a derivada de y em relação a x. E, finalmente, o an, que vai fazer o papel de x, vezes o y, que aqui já não ocorre mais a derivada, e igual a uma função de x, que nesse caso é o cosseno de x. Então, observe que nós temos três derivadas de y, a derivada de ordem 3, a derivada de ordem 2 e a derivada de ordem 1, e o y aqui com a derivada de ordem 0, ou seja, ela não aparece, e assim nós temos definido uma equação linear diferencial de terceira ordem. O nosso objeto aqui são as equações diferenciais de primeira ordem, como já dissemos no início, e as equações diferenciais de primeira ordem, então ela tem a derivada do y de ordem 1, mais uma função p de x vezes o y, igual a uma função q de x. Aqui podem ocorrer as seguintes formas. O q de x pode ser zero. Então, nós vamos ficar com a derivada dy dx mais o p de x vezes y igual a zero. E esta é uma equação que vai ser denominada equação homogênea. Quando o q de x, quando essa função de x for diferente de zero, nós vamos dizer que a equação é uma diferencial de primeira ordem não homogênea. Então, três casos podem ocorrer quando nós vamos resolver esse tipo de equação diferencial. Então, primeiro caso é quando a equação é homogênea, basta fazer observem aqui que ela cai no caso da separação de variáveis, então basta fazer a separação de variáveis e determinar o valor de y. O segundo caso ocorre quando o p de x e o q de x são funções constantes. Então, o procedimento para resolver nós vamos ver na sequência. E o terceiro caso ocorre quando o p de x e o q de x ambos são funções de x. E, naturalmente, nenhuma delas é constante. E o p de x obrigatoriamente, o q de x obrigatoriamente é diferente de zero. Então, vamos ver agora um exemplo caso a caso. Vamos ver então um exemplo referente ao primeiro caso. Resolver a equação diferencial de y dx menos 3x² mais 1 igual a zero. Observe que é uma equação do tipo homogênea, porque a função q de x vale zero. E nesse caso, então, o processo de solução é a separação das variáveis. Então, o primeiro passo vai ser passar para o lado direito a expressão 3x² mais 1 vezes o y. Aí ficamos então com a derivada de x em relação a y igual a 3x² mais 1 vezes o y. Separando as variáveis, o y então ele passa dividindo o dy e o dx multiplicando 3x² mais 1. Assim fica dy sobre y igual
a 3x² mais 1 dx. Agora integramos os dois lados. Então, o primeiro caso, a integral do dy em relação a y vai ficar o logaritmo de y. E a integral do 3x² será 3x ao cubo sobre 3, que resulta em x na terceira. A integral do 1 em relação ao x é o x e mais a constante. Esse termo, então, pode ser reescrito da seguinte forma. A base do logaritmo neperiano é e, então e no ln de y fica o próprio y, igual a e no expoente x ao cubo mais x mais c. Esse termo c, que é constante, a gente pode transformar essa potência num produto de expoentes da mesma base. Então, vamos ficar com e x ao cubo mais o x vezes e no expoente c. Como o e no expoente c é uma constante e está multiplicando o e no x ao cubo mais x, nós podemos escrever o y como sendo c, que é uma constante oriunda de e na c, vezes o e no expoente x na terceira mais x. Este valor de y é a solução da equação diferencial de y dx menos x² mais 1 vezes o y igual a zero. O segundo caso, então, ele ocorre quando o p de x e o q de x são funções constantes. Assim, temos a seguinte expressão. Derivada do y em relação a x, o p é um valor a, que multiplica o y, e o q é um valor numérico b diferente de zero, porque se ele fosse zero, a equação voltaria para o primeiro caso. Aí, vamos também resolver essa equação por meio de uma separação de variáveis, mas para isso precisamos fazer uma adequação. Passamos para o lado direito o AY, então do lado esquerdo fica apenas o dy sobre o dx, e agora vamos pôr em evidência o a, ou o menos a. Então, menos a, abre parênteses, o a dividido pelo a fica 1, e o b dividido pelo a fica b sobre a, com o sinal de menos para manter a expressão com o mesmo valor. Agora podemos separar as variáveis. Observe que dentro do parênteses existe uma função só de y e fora do parênteses existe uma função constante. Aí ficaremos com o dy dividido pelo y menos o b sobre a igual ao menos a vezes dx. Assim, integramos o lado esquerdo do igual em relação a y e o lado direito em relação a x e obteremos a primitiva, que será a solução da equação diferencial dy dx igual a x, a y igual ao, dy dx mais o ay igual ao b. Vamos ver um exemplo. Tomamos a equação diferencial derivada de y em relação a x igual a 2y mais 6. Neste caso, o p de x é uma constante, faz papel de 2, e o q de x também é uma constante, que é representado pelo 6. Então, a solução vai ser feita pelo método da separação de variáveis. A derivada de y em relação a x, então, vai ser igual ao menos 2y mais o 6. Como fizemos anteriormente, vamos pôr o menos 2 em evidência. Aí ficamos com o dy dx igual ao menos 2, aqui fica, junto com o y, fica 1, porque 2 dividido por 2 é 1, ou menos 2 dividido pelo menos 2 é 1, e mais o 6, que vai ficar menos 6 dividido por 2, ou 6 dividido por 2 é 3, dentro do parênteses é uma função de y, passa dividindo o dy, e o menos 2 fica com o dx. Agora nós temos uma equação diferencial de variáveis separáveis ou separadas e integramos os dois lados. No lado direito ou no lado esquerdo do igual, a integral é em relação a y e vai ficar ln de y menos 3 em módulo, e no lado direito a integral de menos 2 em relação a x é 2x mais a constante.
De novo, aplicando a propriedade dos logaritmos, nós podemos escrever que o y menos 3 vai ser igual ao e no, no expoente menos 2x mais o c. Como o c é constante, nós podemos escrever e na menos 2x mais c como um produto de potência de mesma base. Então, vai ficar e no expoente 2x negativo vezes e no expoente c. O e no expoente c é uma constante, então, e multiplica o e na menos 2x, então podemos escrever o y como sendo o 3 que passa para o lado direito do igual, mais c vezes e no expoente menos 2x. E este valor de y corresponde exatamente à solução da equação diferencial derivada de y em relação a x mais 2y igual a 6. O terceiro caso, então, é o caso em que o p de x e o y são funções de x. E, obviamente, o q de x tem que ser diferente de zero. Então, a solução ocorre da seguinte forma. Nós devemos encontrar uma função u de x tal que, ao multiplicar todos os termos da equação derivada de y em relação a x, vezes o p de x vezes o y, vezes o q de x, por essa função y de x, estejam satisfeitas as condições. Então, o u de x vezes a derivada de y em relação a x, mais u de x vezes a função p de x vezes o y, tem que ser igual à derivada de uy. E depois, o u de x vezes o q de x tem que ser a derivada de uy. Isso agora vai ocorrer o seguinte. Nós vamos resolver a equação. Vamos encontrar o valor u de x na primeira equação e substituir o valor u de x na segunda e daí encontrar o valor de y. Vamos fazer isso por meio de um exemplo. Temos aqui a equação diferencial x vezes o dy dx mais y mais 4 igual a zero. Observe que aparentemente essa função não está na configuração do terceiro caso. Mas observem agora que o x está multiplicando a derivada do y em relação a x. Então, para deixar na forma que caracteriza uma equação diferencial com p de x e q de x diferente de zero, nós temos que dividir toda a equação por x. Então, vamos ficar com a derivada do y em relação a x dividido pelo x, aqui, o x vezes a derivada do y em relação a x dividido pelo x, sobra apenas a derivada do y em relação a x, mais o y dividido pelo x, que é a mesma coisa que 1 sobre x vezes o y, esse 1 sobre x vai fazer o papel do p de x, o 4 passa para o lado direito do igual, dividido pelo x, que vai fazer o papel do q de x. Então, agora, seguindo o processo, nós temos que encontrar uma função u de x que, multiplicando o lado esquerdo do igual, corresponda à derivada de u vezes y. E depois, o q de x vezes o u de x corresponda também à derivada de u vezes y. Assim, temos o seguinte. Primeiro vamos ver quem é a derivada de u vezes y. Como nós temos um produto, então nós fazemos a derivada do primeiro, ou a primeira função vezes a derivada da segunda. Então vamos ficar com u de x, que é a primeira função, vezes a derivada de y em relação a x, mais a derivada da primeira função em relação a x, vezes a segunda função. De modo que a derivada de u vezes y será u de x dy dx, mais du de x vezes o y. E substituindo na equação u de x dy dx mais u de x vezes p de x y igual a derivada de u vezes y, nós vamos ter o seguinte. U de x vezes dy dx mais u de x vezes o p, que é 1 sobre x, vezes o y, e a derivada de u vezes y é a que encontramos aqui no início. Então, vai ser u de x dy dx mais du de x vezes o y.
Passando os termos que estão no lado direito do igual para o lado esquerdo, nós vamos obter, então, u de x dy de x, u de x vezes 1 sobre x vezes o y, menos o u de x dy de x e menos o du de x vezes o y igual a zero. Observe agora que o primeiro termo com o terceiro pode ser simplificados. Então, e resulta apenas o u de x vezes 1 sobre x igual a du de x, porque após simplificar o primeiro termo e o terceiro, nós temos no segundo e no quarto o y igual a zero. Então, pode ser dividida a equação toda pelo y, aí resulta apenas esta equação com dois termos que dependem apenas de x e de u. Agora podemos separar as variáveis. Então vamos escrever o du de x, aqui o du de x foi passado para o lado direito do igual e depois invertido, aí ele fica positivo, e 1 sobre x vezes u de x. Ainda nós temos as variáveis não separadas. Aqui o u de x então passa dividindo o du, e o dx passa multiplicando 1, aí resulta então, no lado esquerdo do igual, a derivada de o du sobre o u de x, e no lado direito o dx sobre o x. Agora integramos esses dois valores. No primeiro caso vai ficar a integral do du em relação a dividido pelo u, e no segundo caso a integral do dx sobre x. Nos dois casos, nós vamos obter o logaritmo. Então, fica o logaritmo da função u de x igual ao logaritmo da função de x. Como nós temos logaritmo neperiano aplicado aos dois valores, significa que esses dois valores devem ser iguais. Então, a função u de x deve ser igual ao x. Assim, nós já temos o valor da função que deve multiplicar a equação diferencial ordinária de primeiro grau com coeficientes não constantes e o q de x diferente de zero, para que se possa encontrar a sua solução. Prosseguindo, então, nós vamos substituir a função u de x na equação u de x q de x igual a u vezes y' pelo resultado x encontrado na primeira etapa. Então, aqui nós temos o u de x vezes q de x, em que o q de x é 1 sobre x, e no lado direito, então, a derivada de u vezes y. Substituindo o u de x nos dois lados do igual, nós vamos ficar com menos 4x sobre x, e no lugar do u vem o x. Resulta, então, que o 4 vai ser igual à derivada de x vezes y. Bom, integrando os dois lados, então vamos ficar com a integral da derivada de x vezes y igual à integral de menos 4 dx. Desse lado, a integral, então, fica o próprio x vezes y. E do lado direito do igual vai ficar menos 4x mais c. Consequentemente, isolando o y, nós vamos ter menos 4x mais c sobre x, que pode ser escrito como c sobre x menos 4, e é a solução da equação diferencial que foi proposta. Se alguém quiser tirar a prova, basta diferenciar, encontrar a derivada dessa equação e substituir na equação inicial, e vai verificar que ela se verifica. Com isso, nós finalizamos a parte de vídeos sobre equações diferenciais de primeira ordem e, nesse último, as equações diferenciais lineares de primeira ordem. Os próximos vídeos que nós faremos serão sobre as equações diferenciais lineares de segunda ordem. Até lá!